e vamos falar de um pouquinho de história. História. E quem é a história da vez hoje? Ninguém mais, ninguém menos de que Actia e Pácio. Quem são esses? Nunca ouvi falar. Já sim. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos de que São Cosme e São Damião. Sim, hoje é dia da Igreja Católica. Não, hoje é dia da Umbanda comemorar o dia de São Cosme e São Damião, porque a Igreja Católica comemora dia 26 de setembro. Bom, São Cosme e São Damião, Actia e Pácia, eram médicos arábicos do século III que eram cristãos. Sim, cristãos. A história vai dizer que eles eram filhos de um pai que foi martirizado, por isso a sua fé era tão forte em Cristo, que de família tradicional abastada se formaram médicos e decidiram dedicar sua vida de medicina a cuidar dos mais humildes, principalmente daqueles que não tinham como pagar e não cobravam nada pelo seu atendimento. E também, por serem cristãos, entre essas consultas eles realizavam milagres. Sim, eles eram como os seguidores de Cristo ao longo da história eram. Realizavam o cristianismo e também eram usados por Deus para realizar milagres. O imperador romano Diocleciano, na época, ficou sabendo dessa voluntariedade deles de serem ricos e atenderem a pessoas pobres que não podiam pagar de graça, fazendo assim caridade. Ficou muito bravo com eles e mais ainda quando descobriu que era cristão. Sim, estamos falando ainda da época em que cristãos eram perseguidos. Constantino não tinha entrado na jogada e transformado o cristianismo na igreja oficial do Império Romano. O que ele falou? Falou com o governador da cidade de onde eles moravam, na Turquia, para matá-los. Era assim que funcionavam as coisas. E foram mortos pelo governador Lísias, se eu não me engano. E com isso, a data da sua morte ficou sendo comemorada todos os anos, lembrada pelos cristãos da época. Nós vemos aí que, se você for procurar a história da grande maioria desses santos que hoje são adorados até em religiões afrodescendentes, nós vamos ter grandes surpresas. A maioria eles morreram porque eram cristãos. A maioria morreram por causa da perseguição contra os cristãos. Eram mártires. E com o tempo, devido a alguns milagres que disseram que eles fizeram depois de mortos, o que os protestantes não acreditam, resolveram canonizá-los e transformar os santos da Igreja Católica Apostólica Romana, que de certa forma foi quem mandou matá-los. Indiretamente, mas foi. E com o tempo, eu teria que fazer outro vídeo aqui, foram introduzidos. Por causa de se parecerem aí com duas entidades aí das religiões afrodescendentes dentro dessas religiões. Mas São Cosme e São Damião, Actia e Pácio, eles eram nada mais, nada menos que nossos irmãos cristãos e um dia espero vê-los lá no céu. Nada a ver com o que hoje se é venerado, vamos dizer assim.
por algumas outras religiões. Eu acho que se eles pudessem voltar agora e dizer para vocês, não façam isso. Nós não aceitamos nem receber dinheiro pelas nossas consultas que fazíamos às pessoas pobres, quanto mais sermos adorados, pois o único que é digno de toda adoração, de toda glória, de todo louvor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por quem nós morremos. Sim. Não adore a santos, adore o santo, Jesus Cristo.